Muricy Ramalho, seja bem-vindo, professor, boa tarde. Boa tarde, prazer falar com você, Elias. Meu caro professor, você sabe que a gente, por conta dessas nossas conversas, eu fui evoluindo nessa história de tentar entender, nessa história de, mais do que nunca, tentar buscar e desvendar os mistérios do futebol, professor. E esse futebol tem mais mistérios do que a gente poderia imaginar, não, Muricy? Não, tem muito mistério mesmo, mas faz parte da nossa vida, né? É bom estar vivendo esse momento e o futebol é legal por isso. Tem muitas coisas diferentes que vai aparecendo no dia a dia e a gente vai participando, né? Você ficou feliz, ô Muricy, encontrou o seu espaço agora, o seu lugar? Porque eu sentia você comentando e comentando bem, porque eu gosto de você comentando futebol e podendo falar de todas as equipes. Mas talvez a falta desse dia a dia do campo, mesmo sem ser treinador, talvez estivesse fazendo um pouquinho de falta, não? Eu não tinha saudade de ser treinador. Assim, as pessoas sempre me perguntavam, me fizeram convite para isso, mas eu não tinha saudade porque eu acho que como profissional, como técnico, eu deixei tudo aí dentro do campo, que eu acho que assim, o jogador, as pessoas que trabalham no futebol têm que deixar tudo mesmo dentro do campo, e aconteceu comigo, né? Agora, é claro que a paixão sempre fica, ou seja, o ambiente, né? As pessoas aqui do clube, os funcionários, o clube, que é a minha casa, entendeu? Então, isso sim, a gente tinha saudades, né? Porque eu praticamente nasci aqui, fui criado no São Paulo, né? Então, isso mexia um pouco comigo, sim. Aí veio o convite, é claro que era quase com uma convocação, né? E foi isso que aconteceu e estou feliz aqui. Ô Muricy, aí de repente vem uma derrota que talvez até não fosse esperada, mas é uma derrota no momento em que podia, até porque isso, na minha opinião, não vai abalar a classificação do São Paulo na Libertadores, fará sim com que talvez o time seja segundo colocado. Como é que você ajuda nessa hora? Há uma necessidade de intervir, há uma necessidade de conversar ou a coisa é natural? Não, o que a gente tem que entender é que você tem que preparar tudo isso, né? Isso não é feito assim, amanhã não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. Existe um planejamento, né? A gente chega à conclusão que é impossível, né? Você jogar todas as competições ao mesmo tempo do jeito que está sendo, né? Ou seja, nós jogamos domingo uma decisão contra o Mirassol, jogar terça, vamos jogar quinta, vamos jogar domingo, é impossível, né? A gente já estava perdendo, já começando a perder jogadores, né? Perdemos numa semana Éder, Luciano e Daniel Alves. Não é pouca coisa, são jogadores diferenciados, né, que fazem a diferença para o nosso time, né? Então é impossível, não adianta a gente procurar, né, alguma coisa a mais que isso, não adianta, ou seja, nós fizemos o que tinha que ser feito, né, o planejamento junto com a comissão técnica, os médicos, todo mundo, né? Claro, corre riscos, né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo, porque não tem. Agora, o caminho certo você sabe, né? Quando ganha, foi o melhor planejamento do mundo, e quando perde, não serve, mas a gente que está aqui no dia a dia, nós temos nossas convicções e a gente tem que fazer o que tem que ser feito, ou seja, fizemos o correto. Agora, claro que do outro lado existe um time, né, que ganhou o jogo, mas para nós a gente está com a cabeça no lugar, temos uma final importante a partir de amanhã e estamos fazendo o que tem que ser feito. Não, e é importante saber que está no caminho certo. E aí é que entra a experiência. Eu tenho dito isso, conversei isso inclusive com a direção da CBF, já falei isso inclusive com o Tite, no que diz respeito à seleção. Acho importante que o treinador tenha uma referência ali do lado de fora. E para o Crespo, a bem da verdade, é bem mais tranquilo quando ele olha para o lado e enxerga um Muricy. E para você também, né, Muricy? Porque você tem uma história vitoriosa e todo mundo tem que respeitar também, né? O que acontece também, que depende muito do treinador, né? O Crespo é um cara acessível, o Crespo quer conversar, o Crespo quer ouvir o que foi feito aqui, quer saber da história do clube, quer saber das histórias que eu também tive aqui. Depende do treinador, porque não adianta nada. Eu sou o coordenador, tenho aqui minhas obrigações de estar no dia a dia discutindo, às vezes, futuras contratações, discutindo a base, todas essas coisas, isso é minha obrigação. Agora, se o técnico não te dá oportunidade, não quer te ouvir, aí não adianta. Aí eu, claro, como ex-técnico, né, tenho muito cuidado, né, porque isso aqui é muito sensível, tenho muito cuidado em relação a chegar próximo ao treinador para falar
de futebol assim, diretamente, né? Mas o Crespo é totalmente diferente, ou seja, a gente conversa quase que diário, né? Sobre tudo de futebol, né? Então ele me dá dessa abertura, né? E é claro que eu passo o meu pensamento a ele, né? Claro, mas quem decide realmente, claro que é ele, sempre falei para ele, e porque ele que treina o time, né? Agora, é claro que você ouvir, né, alguém que tem já um pouco de experiência, isso também te dá, né? Te acalma, né? Te dá coisas interessantes, entendeu? Então, é uma conversa que a gente tem, isso faz tempo, né? Desde a sua contratação, sempre foi assim, o diálogo. Agora, sempre a decisão é sempre do treinador. Ô Muricy, ontem aconteceu uma coisa interessante no jogo do Santos. O Fernando Diniz tinha sido expulso, até na minha opinião injustamente, e por conta disso estava cumprindo suspensão automática. O que eu penso? Eu queria dividir isso com você, que neste caso tem muito mais experiência que eu e pode até me desmentir se eu estiver errado. O que eu faria? Eu sou o Fernando Diniz, estou chegando faz pouco tempo no Santos, o meu auxiliar é o Márcio Araújo, que conhece menos o Santos do que eu, e tá dentro do clube lá o Marcelo Fernandes, que é auxiliar permanente, que está há 10 anos no clube, que conhece tudo, que já vinha comandando o time. Eu tô suspenso, não posso ficar à beira do gramado. Não seria mais natural eu colocar o Marcelo Fernandes para comandar aquele jogo, já que eu não posso, do que comandar o Márcio Araújo? Isso aí não é uma questão de medo do treinador que está chegando de colocar o auxiliar permanente, Muricy? É difícil a gente falar, né, na situação de outro clube, né, do momento, que a gente não está lá no momento para falar isso, né. É claro que o Marcelo Fernandes já deu, assim, várias respostas quando foi chamado, né, de bons trabalhos, mas com certeza, eu conheço bem o Márcio, né. O Márcio deve ter conversado bastante com o Marcelo, pede muita opinião, porque o Márcio é um cara do bem, um cara humilde também, que reconhece, né, pouco tempo que tem lá no Santos, né, mas é complicado você dar opinião quando você não está na coisa, né? Mas eu tenho certeza, porque o Marcelo estava no banco, tenho certeza que eles conversaram bastante em relação ao jogo, né? Por falar em relação ao jogo, ô Muricy, como é que é a preparação para uma final de Campeonato Paulista? Eu sempre disse aqui que não adianta nada. Decisão é decisão, não tem essa de que o Paulista é menos importante que a Libertadores. Tudo bem, se você colocar um do lado do outro, é óbvio que você quer ganhar a Libertadores ao invés de ganhar o Paulista. Mas ninguém vai abrir mão de ganhar o Paulista. E o São Paulo chegou e o Palmeiras também, né, Muricy? Não é assim, né? No futebol, principalmente paulista, para quem ganha não é importante, mas para quem perde é complicadíssimo, entendeu? Então não tem esse papo, né? É como você falou, é um título, é uma taça, entendeu? Então é importante, não é só para o São Paulo, não. É importante também para o Palmeiras, é importante para todo mundo que participa, né? Você chegar na final do Campeonato Paulista não é fácil, entendeu? É um campeonato complicado, né? Ainda mais quando encavala com a Libertadores, né? Então não é fácil você abrir mão de uma coisa e acertar na outra, né? Então é uma competição que todo mundo quer, sim. Isso aí é vamos falar, isso não é importante. Não, é importante sim, porque a gente percebe que nos estaduais, se você fazer um levantamento, ele eu não tenho aqui, mas pode ter certeza que muitos técnicos caíram nessa fase de campeonatos estaduais. Pode dar uma pesquisada aí e vai achar, entendeu? Vai achar porque dizem que não é importante, não, é importante sim, senão esses técnicos não cairiam, entendeu? Então para você ver o tamanho do campeonato que nós estamos disputando. Não tenho dúvida, o Mancini por acaso acabou de cair no Corinthians aí exatamente depois da derrota para o Palmeiras onde? No Campeonato Paulista, não foi na Libertadores que ele perdeu para o Palmeiras, foi no Paulista e aí acabou realmente sendo demitido. O que é complicado, ô Muricy, porque eu tenho comigo e com os meus botões que está na hora de todo mundo ser mais profissional, também quero dividir isso com você. Eu não entendo o treinador ele vir para cima da entrevista coletiva e não apontar o que está acontecendo, ele ficar em cima de nós jogamos bem em 15 minutos, nós jogamos bem em 20 minutos, e aí ele não fala a verdade, não fala o que pensa, porque tem medo de colocar as posições, porque acha que vai perder o vestiário. Que história é essa de perder vestiário? Se você é profissional, eu sou profissional, quando eu errar eu vou assumir o erro, e quando você errar, você vai assumir o erro. Não teria que ser por aí, Muricy? Claro que sim, mesmo porque também você está no dia a dia com os jogadores
e com a diretoria, e aí as pessoas conhecem você, os jogadores conhecem o seu caráter, entendeu? Então, isso aí é importante, né? O cara não ter receio de falar, né? O Mancini é um cara que, ainda mais o Mancini que a gente conhece, né? Um baita cara, todo mundo admira bastante, é muito correto na sua vida e tudo, né? Não tem que ter medo de nada. Eu acho que ele não tem, entendeu? Mas o treinador, ele tem que ter suas convicções e tem que falar no momento bom e ruim. Não tem essa coisa de querer. Porque é o seguinte, Elias, não adianta querer ser agradável, né, com dirigente, com isso, com aquilo. Se você não tiver resultado, e a gente conversa muito sobre isso aqui no programa, né, faz anos, né, que a gente bate sempre na mesma tecla, né, e sempre acontece o que a gente fala, né. É muito legal o trabalho, a gente vê, né, quando acaba lá, principalmente quando um técnico novo chega, você fica jogando, nossa, agora sim, esse é trabalho bom, mas se não ganhar, meu filho, vai complicar mesmo. E o treinador, não adianta ele querer agradar, tem que ganhar, tem que procurar trabalhar muito mesmo para ter resultado, porque senão vai ter. E não é aqui no Brasil, vai ter problema no mundo todo, já está passando isso para o mundo todo, que a turma está muito sem paciência em relação ao resultado. Claro que o cara, na minha opinião, tem que ter pelo menos um ano de casa, né? Um ano para apresentar seu trabalho, né? Que no Brasil não acontece muitas vezes, mas que o cara tem que estar atento a isso e falar o que está acontecendo, tem que falar mesmo, não tem que agradar ninguém. Ô Muricy, você está sentindo evolução no São Paulo do tempo que você chegou para agora, não só nos resultados, porque os resultados são realmente aparentes, os resultados são muito melhores. O que é que você acha que está sendo encaixado no São Paulo para melhor? Eu acho que é o seguinte, eu acho que o legal seria, tudo que a gente vê aqui no dia a dia seria mostrado, né? Mas infelizmente está tudo fechado, né, Lia? Isso então o que eu acho, que a gente vê aqui no dia a dia, aí a gente vai ver no jogo e acontece o que foi feito aqui. Isso me chama atenção, isso eu acho que é o trabalho da comissão técnica, entendeu? Porque não adianta nada vir aqui no dia a dia com um monte de estaca aí no campo, e põe cone, você não consegue nem entrar no campo, de tanta coisa que ele se põe, e aí vai para dentro do jogo e o que foi feito aqui não se faz no campo. Então isso para mim é o que me interessa, é isso, eu como coordenador técnico, e é isso que eu quero ver do treinador. Eu quero ver o trabalho aqui levado para o jogo. Aí que a gente vai ver o que foi feito durante a semana, né? E isso aqui é bem claro, né? Bem claro a ideia de jogo que o São Paulo tem, a ideia de pensamento tático intenso, tudo isso que se pratica aqui no dia a dia está se levando para o campo, e em pouco tempo, né? Isso foi uma surpresa porque os jogadores assimilaram rapidamente, né? Mas isso também é tudo, também, além do treinamento, além do trabalho diário, também a gestão também é importante, né? E o Crespo é um cara bom para isso, o Crespo e a sua comissão técnica também, que é muito preparada, são muito bons para isso, né? Para tratar com o jogador. Então, eles parece que estão há muitos anos aqui já, né? Agora, é claro que a gente tem que dar mais tempo para ele, né? Mas o que vai me chamar a atenção é isso, que é o que o treinador tem que fazer, não só o Crespo, todos. O que faz aqui no treinamento levar para o jogo. É interessante, né? Porque o Crespo, ele não é muito personalista, não, o Muricy. Ele é um cara interessante, ele é um bom treinador, é um cara que você percebe que ele tem atitude, que ele tem qualidade, mas ele não é de dar muita entrevista, ele não chama para si muito o holofote. É interessante essa colocação, não? É isso mesmo que você está falando, é o Crespo, entendeu? Foi um baita jogador, famoso, importante, Copa do Mundo, Seleção Argentina, tudo isso, né? E você vê ele no dia a dia, não querendo aparecer, porque ele acha, como todos nós achamos, que quem é realmente o artista é o jogador, é o cara. Ele realmente não gosta de aparecer, trata todo mundo muito, muito bem, não tem assim nenhum tipo de vaidade, entendeu? Um cara do bem que conversa com os jogadores, com os funcionários, entendeu? É um cara, como você falou, é muito bom estar convivendo com ele, entendeu? E ele realmente não, assim, ele está se esforçando até, ele está vendo aí para falar português, está estudando, entendeu? Para ter mais segurança para falar português. Acho que quando ele tiver mais à vontade, ele vai falar um pouco mais, entendeu? Mas ele é um cara que não gosta de chamar muita atenção para ele, não. Bem interessante, bem interessante. Muricy, tá firme pra gente terminar? Tá firme para essa decisão que começa amanhã? Tá com um bom palpite? Não, estamos firmes. O time está sendo muito bem preparado para esse jogo, né? Já há algum tempo, né?
é uma pedreira, porque a gente sabe que o Palmeiras é um dos melhores times do país, né? Tem realmente um jogo de atrair adversário e contra-ataque de muita velocidade, muito bem treinado pelo seu treinador, né? Tem um plantel muito bom, né? Muito forte, já tem há anos vem construindo esse plantel, agora está dando muita importância à base, então a gente vai enfrentar um adversário duríssimo, né? Mas a gente também tem bom time também, né? Tem um muito bem armado também, e é difícil a gente dar, né, um palpite. Já seria difícil porque é um clássico, mas os dois estão chegando muito forte nesse momento da competição. Então eu acho que nós acreditamos que vai ser dois grandes jogos. Muricy Ramalho, ao vivo aqui na sua rádio Bandeirantes. Grande abraço e boa sorte, Muricy. Obrigado, Ali. Até a próxima. Um abraço a todos aí. Para não ter agarra na área. Nossa área, na rádio Bandeirantes.